da renda familiar. Uma surpresa desagradável para a maioria dos brasileiros. O gás aumentou demais. Eu uso 3 bujão de gás por semana. Quanto é que não dá por mês? Hoje, no Piauí, o preço médio do botijão de gás é de R$ 120 a R$ 130 reais. O complicado em trabalhar com gás, que um gás dá 3 dias e meio aqui para a gente trabalhar. E na casa da gente, a gente passa um mês com bujão de gás, mas no dia que falta, a gente não tem o dinheiro para comprar. Quem ganhou até um salário mínimo em maio, R$ 1.212, teve que comprometer 13,2% da renda mensal para comprar um botijão de gás de 13 quilos. O preço máximo no país está em R$ 160. É o que acontece, por exemplo, em Santa Catarina. Se a relação da dona de casa com o gás se tornou difícil nos últimos meses no país, o que dizer então das profissionais que precisam do gás para sobreviver? Isso é o que acontece com todas essas mulheres que trabalham neste mercado público na zona sul de Teresina. Elas gastam, em média, 2 botijões de gás por semana e por mês. Precisam investir o equivalente a R$ 1.044. Se elas não conseguem vender os alimentos, não conseguem sustentar as famílias e nem comprar novos botijões de gás. O brasileiro, em 2022, enfrenta a maior alta no valor do preço do gás de cozinha dos últimos 16 anos. Em 2006, o valor do botijão de gás correspondia a 15% do salário mínimo da época, que era de R$ 300. 4 anos atrás, o bujão de gás era R$ 34, né? Então, em pouco tempo, esse bujão de gás ficar desse preço foi uma coisa assim absurda, viu? Quanto é que a senhora tem gasto por semana só com botijão de gás? R$ 260. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que propôs ao Congresso compensar estados e municípios para zerar a alíquota do ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha até 31 de dezembro deste ano. A proposta inclui também a desoneração de impostos federais sobre a gasolina e o etanol, que também seriam zerados. No gás de cozinha, nós zeramos o imposto federal PIS/COFINS desde o ano passado. E desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. A Brasília com a Raniele Veloso, porque é aquilo que eu sempre digo, muita gente diz, não gosto de política, não gosto dos políticos, mas a política, as políticas públicas, é isso que dá o tom da nossa vida no dia a dia. Por exemplo, preço de gasolina, preço de óleo diesel, preço do botijão de gás, como você viu na reportagem da Solange Souza, tem a ver com a ação política. Tanto que houve essa reunião que ela trouxe na matéria com a fala do presidente ontem no final da tarde. E agora nós vamos ver com a Raniele Veloso, que está ao vivo lá, quais são os desdobramentos a partir do que falou o presidente ontem. Olá, Raniele, boa tarde. Boa tarde, Amadeu Campos. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Bom, estava sendo aguardada para ainda hoje uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os governadores que puderem chegar aqui em Brasília. Mas essa reunião foi remarcada para amanhã de manhã. Na mesa devem ser colocados ali a proposta dos estados, porque não teve nenhum acordo com os estados, eles não foram ouvidos para que Bolsonaro apresentasse essa proposta de zerar o ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha. O que Rodrigo Pacheco deve fazer? Ele deve ali negociar para aprovar esse PLP, Projeto de Lei Complementar de número 18, que reduz o ICMS, que é o imposto estadual, sobre a gasolina e o etanol para 17%, e os estados não seriam recompensados de jeito nenhum.
E em outra PEC, que seria enviada ao Congresso, aí sim a União deve recompensar os estados, mas não no valor total da perda, e sim parcialmente, de 25 a 50 bilhões. Isso aqueles que aceitarem zerar o ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha. Agora, Amadeu, as repercussões aqui entre os parlamentares é bem claro. Quem é da oposição diz que Bolsonaro, de fato, não está pensando aí na conta dos estados, quer atingir os governadores, e quem é da base do governo do estado, aliás, a base do governo federal, diz que os estados não querem fazer a sua parte de contribuição. É tanto que a gente tem uma fala aí do secretário de Fazenda do Piauí, Antônio Luiz Santos, que deve também vir a Brasília. Ele está acompanhando as tratativas e disse que essa proposta... Temos uma manchete sua com o secretário. Olha a manchete aí, Ari, da Raniele Veloso, sobre a posição da Secretaria de Fazenda do Piauí, Ari. Secretário de Fazenda diz que proposta de Guedes para os combustíveis é brincadeira de mau gosto. Olha o texto aí, ó. O que ele falou, Ari, por favor. Que acordo? Não existe acordo algum. O que existe é uma proposta ruim, pois não diz nada de concreto e nem dá garantia alguma de compensação do valor das perdas. Parece mais uma brincadeira de mau gosto. Antônio Luiz Santos, secretário de Fazenda do Piauí. E ele relembra, Amadeu, que para saúde e educação os repasses serão afetados, porque o ICMS é a principal fonte de receita. Por exemplo, eles calculam que a perda, por exemplo, para a saúde vai ser de 12 bilhões e para a educação de 25 bilhões, além do que eles vão perder para o Fundo de Combate à Pobreza. Então, são danos que vão gerar consequências diretamente na população. Aqui com o pleno, porque é o seguinte, é confuso mesmo, porque parece as coisas foram colocadas de forma apressada, atabalhoadas, né? Ontem lá em Brasília, e não havia nem uma previsão de onde é que viria esse dinheiro para compensar os estados. O próprio ministro Paulo Guedes não conseguiu, ele não ficou para responder à imprensa, para explicar de onde viria o dinheiro, estimou algo em torno de 25 a 50 bilhões. Quer dizer, uma conta que é muito elástica, né? Cabem muitos números entre 25 e 50 bilhões, não é? Mas vamos dividir aqui, Ranieri. Onde eu errar, vocês vão me ajudar. Lembrando, Amadeu, que essa compensação aí seria se os estados zerassem, né? Pois é, são duas situações, Mas... é isso que eu quero explicar, Ranieri. Primeiro, tem este projeto dos 17%. Esse já foi aprovado na Câmara, o Senado está debruçado sobre ele. Fica 17% em todo o Brasil, o máximo de ICMS dos combustíveis e da energia. Nesse projeto, os estados e municípios vão perder, porque não é só o estado que perde, os municípios também perdem receita, dinheiro. E para esse projeto não tem compensação. Perdeu e